Tudo bem? Vamos começando então a nossa aula de hoje, já em alguns dos tópicos finais deste ano de trabalho, né, em que adentramos num novo tópico que, assim como todos aqueles outros padecimentos da alma que estamos vendo ao longo desse módulo, são verdadeiros convites para que nós venhamos a nos apropriar de nós mesmos, antes que as intrigas, que o nosso mato não limpo, não trabalhado, o nosso quintal, a nossa natureza não podada, se encha de teias de aranha, se encha de lixos e de outras questões que irão surgir no nosso caminho para que a gente possa, aos poucos, sentir o templo da alma que temos e que muitas vezes estamos negligenciando. Então, esses padecimentos que eles surgem, inicialmente afligentes e desafiadores, aos poucos, ao longo da vida, ao longo da encarnação, e a proposta pedagógica, né, ao longo deste módulo, nós vamos sentindo eles como um convite a algo mais, que nós não estamos ainda nos percebendo e que podemos então nos apropriar. Acredito que estamos fazendo isso, né? Com fobias, com pânico, com depressões, né? Todos aqueles assuntos inicialmente horripilantes, mas que nos auxiliam também a ver essa beleza que carregamos dentro de nós. E o capítulo de hoje é um capítulo que quase não diz respeito aos dias atuais, né? O estresse. O estresse, que é uma das chagas da alma, que alerta-nos que ainda na nossa sociedade atual e principalmente nos tempos modernos, talvez nós não ainda tenhamos aprendido a viver. Aprendido a equacionar questões internas, a elaborar emoções, a administrar os nossos compromissos, as nossas devoções, a administrar as nossas emoções e administrar os nossos sentimentos. Então ele nos visita. O estresse, diferente da depressão, diferente da ansiedade, diferente de outros tipos de sofrimento, ele está mais relacionado a uma sobrecarga, ao jogo de forças. Quando nós temos algum tipo de estímulo externo ou interno, e esse estímulo passa a ser excessivo. Nós não estamos conseguindo dar conta disso. Então nós estamos sobrecarregados por forças, por emoções, por cargas, por cobranças externas e internas, e que nós vamos ver na aula de hoje que muitas vezes o problema não está na cobrança em si, mas o significado que nós estamos dando a ela. Que tipo de fantasia está nos movimentando quando lidamos com o mundo, quando lidamos, então, com os nossos compromissos? E o homem moderno é aquele homem que descobriu o mundo externo, que veio a conhecer o mundo através das grandes navegações, a expansão ultramarina, da revolução astronômica de Copérnico, aonde pode-se compreender, então, que o universo é infinito, como falava Giordano Bruno, que a Terra não é o centro do universo, que há muitas moradas da casa de meu pai, como dizia Jesus, mas que ainda não se percebe que, se a busca do mundo externo se deu através de conquistas ultramarinas, de novos continentes, de países, de imposição, e também a conquista espacial, essa disputa, essa corrida, ele ainda não compreendeu que a verdadeira conquista se dá no mundo interior, nesse continente interno. E Jung vai trazer no livro vermelho que o universo interior ele é tão infinito quanto o universo exterior. E que louco é aquele que vive ou lá ou aqui, e não está conseguindo o que deveria ser feito, que é viver lá e aqui.
As duas coisas, o mundo externo é importante e o mundo interno da mesma forma. Geralmente a gente entra em colapso. Ou a gente entra numa devoção total ao mundo externo, ou uma devoção total ao mundo interno, sem conseguir correlacionar essas equações. E o homem moderno, ele vive correndo atrás da máquina, em que nós estamos mais sendo controlados pela tecnologia do que usando ela ao nosso serviço, para o nosso bem. Nós estamos trabalhando para o WhatsApp, para o e-mail, para as redes de comunicação, porque nós devotamos uma carga excessiva de tempo, de espaço mental, que não deixa de ser uma outra forma de materialismo. Pois nós vivemos atrelados a esses ambientes virtuais que nada mais são do que um outro tipo de materialismo. Sem nos darmos conta daquele silêncio que vai nos levar à intuição, à renovação das forças e à renovação das energias. Vamos pensar, do que se trata então esse estresse? O que a colega comentou aqui, né, vou tentar repetir, né, de uma forma mais sintética, que esse estresse, então, ele é decorrente daquela carga que nós já trazemos e daquela outra que nós inventamos, que nós acrescentamos, né? Isso acho que entra dentro daqueles tormentos voluntários que fala no Evangelho. Então nós já temos uma carga kármica de elementos a conseguir elaborar de vidas passadas, compromissos que nós viemos trazendo, e nós acabamos criando outros compromissos até mesmo desnecessários, através de outras aflições, né? Porque uma coisa que a psicologia nos traz é que nós temos uma necessidade muito grande de estar envolvidos com algo. Porque estar parado dói muito. E aí que entra o lugar das compulsões. Porque qualquer tipo de compulsão, do álcool, do cigarro, da sexolatria, pode ser a compulsão até mesmo dos esportes, do futebol, de algum outro esporte que entra às vezes pelo vício, mais pelo jogo do que pelo esporte, né? Do que pela atividade esportiva. Vícios até mesmo como os jogos, né? Os jogos de azar e até mesmo os jogos eletrônicos. Todos os vícios são estratégias para a administração da ansiedade. Só que são estratégias malfadadas, que a pessoa fica em looping, repetindo aquilo, porque ela tem que empregar as forças, né? Então, muitas vezes, nós temos aquele jovem que ele está assustado com a vida, com as demandas da vida, com os medos e as dificuldades, e ele não consegue lidar consigo mesmo. E dentro tu coloca um jogo eletrônico na frente dele, que tem uma meta, tem uma estratégia, e tem uma meta que é alcançável, ele vai ficar naquilo até não poder mais. E diferente dos jogos eletrônicos de décadas atrás, que foi os que eu conheci, né, que tu terminava o joguinho e depois tu ficava chateado porque não tinha mais jogo, porque tu acabava aquilo, os jogos eletrônicos de hoje em dia, que os jovens estão jogando, é justamente jogos que não têm fim. São jogos online. Então, na falta de um significado, vai se encontrar ali um significado muito mais fugaz, que deixa depois aquele sentimento de vazio. Então, tem pessoas que às vezes trazem, né, que tem inúmeras aventuras sexuais e depois fica aquele sentimento de vazio, porque não houve construção ali naquele momento. Determinada ocasião, eu estava fazendo uma oração, né, a gente fazendo oração para os suicidas, oração para os dependentes químicos, e agora a nossa colega estava divulgando aqui, né, o nosso novo departamento de dependência química, que é importante, né, a gente também faz essas orações, né? E estávamos num grupo que daí quando foi feita a oração para os sexólatras, um colega trouxe que no momento que foi feita a oração, quem estava fazendo a oração pediu assim, olha, que esses irmãos que têm uma carência de amor tão grande, que sentem uma necessidade de conexão que nunca é atingida, e que às vezes se jogam na sexolatria, na promiscuidade, que vão buscar essa força tão rica da sexualidade, mas de uma forma desequilibrada, que eles possam encontrar esse sentimento de conexão, que eles possam encontrar esse amor, né? Que eles sintam de imediato. E no momento que ele falou de imediato, depois o médium que estava ali disse assim, que nessa hora a espiritualidade disse assim, avisa o irmão que precisa haver trabalho. Que esses irmãos, eles carecem sim dessa conexão, de que esses irmãos, desejamos que eles encontrem isso, mas não podemos excluir que, para que seja atingido esse sentimento de conexão, há um trabalho de se envolver
de se conectar, de se trabalhar como qualquer relação, uma conexão entre amigos, uma conexão com a casa espírita, com a própria espiritualidade, uma conexão no romance do casamento, porque sexualidade é uma forma de conexão. Se a pessoa está buscando por vício, é porque ela não está conseguindo se conectar, e muitas vezes ela não está se dando o trabalho de se conectar. Ela não está fazendo os sacrifícios morais, então ela busca algo que seja rápido, fácil, e que leva um prazer enorme, mas é fugaz. Deixa um sentimento de vazio. Então, é uma corruptela. Né? Uma corruptela é toda vez que a gente troca por algo que é de menos valia. Então, o sexo, que é para ser uma ferramenta da conexão, nós acabamos buscando, às vezes, de uma forma desequilibrada, substituindo uma verdadeira conexão, que naturalmente não é fácil. Né? Não é fácil porque é desafiador. Não é fácil porque é uma empreitada. Né? Então, não estamos falando não é fácil no sentido derrotista. Mas não é fácil porque tem aquele gostinho saudável, aquele gostinho bom de uma conquista empreendida, de um esforço, do autoconhecimento, do conhecer o próximo. Então, quando nós estamos lidando com o estresse, nós estamos lidando, às vezes, com uma série de fugas que estamos lidando, que estão justamente fazendo isso que a nossa colega falou, que estão adicionando coisas demais e a gente não está compreendendo o significado daquilo que a gente está buscando. E aí nós temos essa carga excessiva. Alguém comentou alguma coisa aqui? Se a pessoa que tu falou a pessoa está se movimentando, mas ela está se movimentando, não está saindo do lugar, né? Porque tu fica na questão do vício, ou seja, na questão da conexão, essa que é uma conexão vazia, porque eu acho que ela quer, a busca primeira é se conectar consigo mesmo. Né? À medida que tu não se conecta contigo, tu nem sabe o que tu está buscando. Tu nunca vai achar esse outro, né, para se completar. Pensando na questão que estava falando do sexo, mas que dá para se falar de qualquer coisa, né, Alexandre? Acho que é nesse sentido que eu fiquei pensando na questão do estresse e de que como nós estamos no mundo, e por mais que por vezes a gente faça um movimento de introspecção, como a questão do vigiar e orar é fundamental, né? Porque quando tu vê, por mais que tu faça um movimento de cuidado, ainda mais agora com as questões das redes sociais e de seja lá o que for, né? Se tu tem filhos, se tu tem amigos, se tu tem parente, tu não tem como se isolar do mundo, né? E nem é esse o propósito, acredito. Acredito que a gente tenha que levar a nossa luz onde a gente estiver. Mas como vigiar é importante, né? É isso que... Porque se tu não está neste movimento desse exercício do tô dentro e tô fora de mim, que é vou ali, tô no externo, e daqui a pouco me observo dentro do externo, volto para mim, analiso aquilo que eu senti e vou de novo. Eu acho que esse é o movimento do crescimento, né? Da atividade essa que o mentor falou. Não, o irmão tem que fazer a parte dele. Não é dado de graça, é uma conquista, né? Tem que ter o mérito. Sim, porque a pessoa colocou assim que sintam de imediato, né? Não é que não possam sentir, vamos orar que sintam, mas vamos orar que conquistem, que façam esse sair de si. E tu trouxe uma coisa assim que a pessoa não sai do ponto, né? Vamos a um outro exemplo disso, né? Que é o que é mais imediato para todos nós, que é a questão do trabalho. Então, uma vez uma pessoa estava me dizendo, o que a gente ouve muitas pessoas dizer, isso é muito comum, né? Que estava tendo uma dificuldade enorme de trabalhar, uma ansiedade muito grande, e era uma pessoa muito eficiente que já não estava mais sendo eficiente. E daí, quanto mais ocorria o medo de entrar no local de trabalho, o medo de se envolver com isso, estava começando a ter um rancor com o trabalho, e a pessoa estava se vinculando tanto àquele trabalho, tentando dar conta, tentando não falhar, que ela estava abrindo mão de todos os outros elementos da sua vida para se centrar naquilo. Então, era uma pessoa que ia mais pobre para o trabalho, pois não estava dando conta de outros elementos. E aí é o que nós entramos numa pressão subsequente. A pessoa começa a focar naquilo que está dando errado, e ela tenta, então, já que está difícil o trabalho, há uma fantasia de que basta, então, aumentar a dedicação. E esse é o problema. Porque, já te ouço, tá? Porque muitas vezes não é o aumentar a demanda que vai auxiliar, mas modificar o ritmo
E, principalmente, modificar o foco, a leitura que a gente está tendo daquele problema. Então, a pessoa já está com rancor do trabalho e está indo mais com um sentimento de perda. Então, se ela fizer tudo certo, ela não vai perder. Não vai ser julgada, não vai ser cobrada. Ela não está pensando no ganho, no prazer de fazer aquilo. Então, é aquela pressão subsequente. É o sofrimento por causa do sofrimento. E nós vamos encontrar isso principalmente na chamada síndrome de burnout. Burnout quer dizer, vem do inglês, a pessoa está queimada. A pessoa fica com o sentimento de estar queimada. Então, uma síndrome que foi estudada principalmente a partir da década de 70, que está relacionada ao tipo de estresse ou ambiente de trabalho. Pode acontecer não só no trabalho, mas em qualquer tipo de atividade em que a pessoa entra numa ansiedade de desempenho muito grande e ela sente que ela não dá conta, que ela trabalha e nunca muda. Então, ela fica com uma demanda de trabalho muito grande. Ela se sente queimada, ou seja, ela está completamente estressada, não tem mais força, não tem mais energia vital. Então, ela pode ter insônia, dor de cabeça, depressão, tristeza. E está principalmente relacionada com atividades vinculadas ao contato humano. Ao professor, ao juiz tem muito isso. Principalmente no meio da saúde, dentro dos hospitais, UTI, entre os enfermeiros, técnicos, médicos. Foi aí que surgiu pela primeira vez o termo burnout, em que a pessoa ela está passando por uma hiperresponsabilização. E aqui nós temos dois paralelos do estresse, a hiperresponsabilização e a não responsabilização. Nesse caso aqui, é a hiperresponsabilização, a pessoa está inflada, então tudo depende de mim. E principalmente a perda do significado. Já não tem mais significado. A pessoa trabalha por um perfeccionismo. Então, ela está se dedicando demais àquele trabalho que não tem sentido. Se ela conseguir dar conta de 100%, é só mais um dia, amanhã 100% de novo, depois de amanhã a mesma coisa. E é um looping. Então, ela perde o significado, é a síndrome de burnout. Então, muitas vezes, a pessoa está nesse ambiente de trabalho excessivo, numa fantasia, muitas das vezes, que se o problema dela é o excesso de trabalho, ela vai dar conta de tudo que o exterior está pedindo e aí ela vai descansar. Mas isso não acaba nunca. E nós temos espíritos que desencarnam trabalhando e seguem na espiritualidade achando que estão trabalhando, estão até batendo ponto muitas vezes. Então, às vezes, tem pessoas em partições públicas que às vezes chegam cedo e falam, olha, às vezes tem uma cadeira se mexendo. Às vezes, na mesa mediúnica, quantas vezes já recebemos espíritos que chegam ali, mas eu estou no trabalho, eu não posso estar aqui. E outros espíritos, até mesmo, irmãos nossos obsessores, que no momento da doutrinação, às vezes eles revelam que muitas das dores que nós sentimos na nossa rotina, e nós atribuímos ao cansaço orgânico do trabalho, às vezes não é nem isso. Às vezes são cargas espirituais que os espíritos colocam ali, e que nós, naturalmente, numa rotina estressante, vamos achar que isso é de origem física. E aí nós não estamos nos protegendo diante da obsessão espiritual. Parando para refletir assim, poxa, acredito que estou obsediado, vou buscar um passe, uma desobsessão, vou orar, vou buscar uma leitura edificante. Nós não nos defendemos, as pessoas, eu estou assim porque eu estou cansado, por causa do meu dia. Claro que há o desgaste orgânico, mas muitas vezes há aquelas vinculações espirituais perniciosas que se aproveitam dessas desregulações e que daí muitas vezes a pessoa vai compensar com o álcool, né? Sexta-feira não tem aquele significado que é o dia então que as pessoas vão para os bares, que elas então se jogam muitas vezes no outro extremo. Então uma polaridade não é bem vivida, a da responsabilidade, a outra também não. Às vezes é o descanso, né? Porque existe a lei de trabalho, existe a lei de descanso, como está no livro dos Espíritos, mas é um descanso que é vivido de uma forma perniciosa, porque o trabalho também está sendo vivido de forma perniciosa. Muitas vezes o alcoólatra, ele está se machucando no alcoolismo, mas às vezes a forma dele trabalhar pode ser também uma autoflagelação. E às vezes, principalmente em trabalhos que o lucro é conforme a demanda. Então a pessoa não vê limite para a carga dela, não é? O colega colocou algo? Eu acho que eu queria colocar, mais ou menos tem a ver com o que tu está também falando,
que eu acho que tem muito a ver, de repente, o estresse com aquela coisa da pessoa querer ser aceita, né? Que ela tem que fazer tudo para não ser criticada, então ela trabalha, ou qualquer em outras, até em amigos, tem que ser igual ao grupo. Então ela se perde dela mesma, ela não é autêntica, né? E ela não consegue dar essa conta do trabalho que está recomendando, assim, né? E em outros aspectos também, né? No esporte. Então, é por uma questão aparência, às vezes, né? Não é nem pelo seu prazer interno, né? A sua satisfação interna. Então, acho que tem bastante a ver isso, né? De estar fazendo esse jogo aí, né? Até esses dias eu vi uma entrevista com um rapaz muito famoso, nessa onda dos youtubers, né? Em que ele dizia que se ele não tiver 2 milhões de visualizações por vídeo, ele entra em depressão. Se não chegar a 2 milhões, né? Então a pessoa está vivendo uma fantasia. E nós vemos que a mesma coisa que beber água do mar. Não adianta que tu já tenha milhões de seguidores. A pessoa quer sempre mais porque ela não está se respeitando e não está se amando. E aí entra o orgulho, né? Aquela questão do trabalho, o que é esperado de mim. E existe a pessoa não contabilizar a sua capacidade de lidar com frustração. Até aqueles lutos do passado, né? Às vezes a gente fica tão preso assim, aquele desempenho do passado, olha, eu podia ter feito tal coisa, não deu certo, aquilo deu errado. Aquela empresa que eu fali há 20 anos atrás, ai, como é que tu estás agora? Ah, hoje eu estou muito melhor, eu estou num emprego assim, assado, e tu trocaria? Não, porque agora eu estou muito melhor. Mas aquilo que deu errado, aquela empresa, bom, mas tu ainda não abriu mão, tu ainda não passou pelo luto, deu errado. Mas agora tu está muito melhor, tu conseguiu passar, dar a volta por cima, mas o teu orgulho não te permite admitir que aquilo ali precisou ser. São as nossas pequenas derrotas que nós devemos assumir elas, porque se a gente não assume, aí a gente vai ficar no derrotismo. Aí tudo é ameaçador, né? Elas são um passo para ir para o outro lado, né? Elas fazem parte de todo o processo, elas são importantes acontecerem, né? As pessoas não se dão conta disso. O problema não é a derrota, é o derrotismo, né? Até o plano espiritual, eles fazem investimentos, né? Como nós vemos na questão do, como diz no livro A Caminho da Luz, o Império Romano, ele foi um investimento também da espiritualidade para que houvesse aquela unidade política para que se espalhasse a mensagem do Cristo e que deu certo só até certo ponto. Então foi um trabalho de quase 1000 anos, isso na Terra, deve ter sido mais de 1000 anos no plano espiritual. E que no final das contas houve uma derrota. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa sobre a questão que é trazida também pelo islamismo, que Emmanuel diz que Maomé era um dos grandes enviados do Cristo e que tamanho era a discrepância do cristianismo na Terra naquele momento, no século VII depois de Cristo, que a missão de Maomé era fazer com que aquela região do Oriente Médio encontrasse um outro cristianismo que iria corrigir o cristianismo que estava sendo vivido. Então o islamismo veio para fortalecer o cristianismo. E Maomé, então, obsediado, devido à sua tremenda mediunidade, porque ele tinha uma mediunidade enorme, era um enviado de Cristo, era um espírito que não necessitava mais encarnar na Terra, ele se deixa levar pelo orgulho e pelo materialismo. É o que Emmanuel nos traz. E ele também fala. Então, se a espiritualidade maior faz planos de séculos e milênios e sabe lidar com aquela pequena derrota aparente, que depois é convertida num outro tipo de acerto, o que dirá a nós, né? Então, a gente precisa assumir algumas derrotas para não ficar na derrota. Para arrumar para a vitória, para não ficar num derrotismo, né? E muitas vezes há esse orgulho que não contabiliza, que pode lidar com perdas, com frustrações, não é? Com derrotas. E a Joana, né, que o capítulo de hoje é o capítulo estresse do livro Conflitos Existenciais, né, o capítulo 16. Maravilhoso esse capítulo. E ela vai falar também desse outro tipo de estresse, né? O estresse da fuga. Ou seja, fugindo do estresse, a gente fica estressado. Isso, na minha concepção, né, de todos trabalho, porque eu trabalhei dentro da área da enfermagem, então isso aí, nada mais é do que uma roda viva do medo, da cobrança, da perseguição, dentro desses trabalhos, muitas vezes bastante estressantes, né, principalmente numa UTI, né?
Então, para mim, eu entendo isso como uma roda viva. Ele vem a carga, vem a pressão, tem momentos de fuga, né? Porque quantas e quantas vezes ocorrem situações dentro do hospital que, quando tu procura um profissional, cadê o profissional? Então, ele, naquele momento, talvez ele tenha errado, ou ele tenha se perdido na parte, ele foge, né? Até como um professor, ou qualquer profissão. Mas o que eu estou vendo, assim, até na perda, ali, da perda da alma. E num dos livros, uma das leituras que se faz da Joana, que ela diz que nada mais é do que a dor da alma. Né? Então, para mim, é a roda viva. Ela vai indo, vai indo, vai indo, vai chegando em determinadas, né, situações que a gente vê. E Bourdieu fala bastante sobre isso aí. Exatamente, né? Isso que tem no meio da saúde. E eu não sei agora as pesquisas atualizadas, mas alguns anos atrás, as profissões número 1 dentro da síndrome de burnout, que mais desenvolvia essa síndrome, o terceiro lugar era professor. Eu lembro que na época eu era professor quando eu li isso. Então, eu pensei assim, tem tudo a ver, né? O professor em sala de aula. Em segundo lugar eram os juízes. Uma vez uma colega minha na psicologia, que tinha sido juíza, ela disse assim, olha, tu não sabe se a pessoa que está se desesperando ali na tua frente, se é uma pessoa sendo condenada injustamente, ou se é alguém te fazendo de palhaço. Então a pessoa está desesperada ali, bom, e o que tu vai fazer com isso? E o primeiro lugar é guarda carcerário. Não deve ser nada fácil, né? Esse tipo de desafio, né? Lidar com a sombra da sociedade, com aqueles nossos irmãos vinculados à violência. Então, são pessoas que acabam sofrendo muito e entrando dentro daquele ritmo de violência. Então, vão desenvolver essa síndrome de burnout. Justamente porque nós entramos muitas vezes numa ilusão de que o social ele vai abranger as nossas necessidades psicológicas mais íntimas. E isso é uma fantasia. Por melhor que a nossa sociedade seja, ela não vai conseguir fazer isso. Então, ou seja, não é culpa do governo. Naturalmente, todos os governos na Terra são deficitários, uns mais, outros menos. Há inúmeras discrepâncias e crimes em termos humanos em relação às formas de governar. Porém, nós temos que conceber que mesmo na melhor das hipóteses, é o ser humano que está perdido em si mesmo. Em todas as suas expressões. Então, isso vai aparecer na arte, no esporte, no lazer, vai aparecer na cultura, na filosofia, e inclusive vai aparecer na política. Vai aparecer em todos os cantos, em tudo que a gente coloca a mão. Como? Vai predominar o que é o coletivo, que nada mais é do que uma síntese do que nós aqui na Terra, num mundo de provas e expiações, como é trazido no Livro dos Espíritos, somos ainda espíritos mais comprometidos com o mal do que com o bem. Então, a nossa tendência imediata ainda é uma tendência mais egoísta do que altruísta. Então, é natural que isso, inclusive, vá marcar a psicosfera da Terra, vá marcar a cultura, e James Hollis ele vai trazer isso no livro Sob a Sombra de Saturno, que ele fala sobre o desenvolvimento do masculino, em que toda vez que a gente perde aqueles elementos que vão nos auxiliar a nos encontrar, a dar significado a quem eu sou, parâmetros de compreender assim, por exemplo, eu vou ser um espírita, será que eu estou perdoando mais, será que eu estou perdoando menos? Nós temos parâmetros. O Livro dos Espíritos fala, o grande parâmetro é Jesus. Então, ele já é um norte que nós temos, e ao longo da nossa vida nós vamos reunindo exemplos que nos tocam o coração e que nos auxiliam a nos nortear de uma forma mais ou menos, melhor ou pior. Até, às vezes, referências relativas, né? O comportamento de uma pessoa. Chico não é perfeito, Chico Xavier. Mas, para nós espíritas, ele é um norte relativo, porque o norte maior é Jesus, mas ele é um norte relativo, ele é um exemplo de coisas que nós também poderemos viver, cada um da sua forma. E cada um no seu nível daquilo que a gente pode oferecer. Mas quando nós perdemos esses nortes internos, e às vezes nós não conseguimos nem conceber que perdemos, nós não conseguimos simbolizar, os atributos sociais passam a ser os substitutivos disso. E aí nós vamos buscar o melhor status, o melhor carro, a melhor roupa, a melhor aparência, o melhor corpo.
E precisamos que os outros validem. Mesmo que nós adquiramos essas coisas, não vamos entrar numa ilusão, né? Pode até ser gostoso durante um momento, mas isso não vai trazer um significado profundo para o nosso espírito. Aí nós estamos subestimando a nossa caminhada espiritual, que segundo os espíritos nos trazem, nós vemos isso na prática, às vezes uma pessoa acamada e adoentada com um corpo limitado e já decretado que não haverá muitas vezes resposta significativa numa cura, às vezes a pessoa está trazendo uma luz, uma proteção espiritual e um entendimento maior, porque o espírito segue e o corpo fica, né? E essa experiência aqui que nós passamos pode ser uma experiência até mesmo devastadora, como foi a de Jesus, porque foi devastador para o corpo dele, né? Ser crucificado aos 33 anos de idade. Foi devastadora do corpo, mas ele precisou então voltar 3 dias depois para provar a imortalidade da alma, naquilo que o Espiritismo nos traz, que não foi uma ressurreição, mas sim uma materialização do seu espírito, que se faz visível, inclusive, faz sólido, através da mediunidade dos apóstolos, daquela grande mediunidade que havia ali disponível, né? Em que ele, então, se utiliza dessa energia para mostrar a imortalidade da alma, se apresentando para os apóstolos e para todos os outros, né? Então, a Joana de Ângeles, falando do estresse, ela vai trazer isso como a questão profilática. Ela vai falar da oração, da prece, da meditação, mas ela vai falar também que a crença na imortalidade da alma vai nos falar assim, tá, vai com calma, tu tem uma eternidade pela frente. Vai com calma, porque a pressa, às vezes, é significado de falta de fé. Às vezes, nós temos pressa porque não acreditamos que vamos ter capacidade para uma corrida longa. Para uma corrida interminável, né? A gente pensa, interminável, e agora? Mas é o interminável que é gostoso. Uma vez, num grupo de estudo que nós estávamos, nós falamos do perdão, do amor, da melhoria, e veio aquela frase que todo grupo espírita traz. Todo mundo, que coisa linda, vamos nos melhorar. Daí alguém diz assim, mas é muito difícil. O grupo todo, é difícil. Né? E daí eu me lembro assim que o mentor espiritual trouxe, né, para a pessoa assim, calma, é difícil. Mas conforme nós avançamos, nós ganhamos capacidade. E ao ganhar capacidade, o que era difícil já não é mais tanto. E mesmo que haja as dores, é prazeroso. Isso que é bom, né? É extremamente prazeroso. Por que vocês acham que Jan Hus, que foi o Kardec, anteriormente, em outra vida, que foi um dos precursores da reforma protestante, ele consegue morrer cantando na fogueira e perdoando também aqueles que estavam ali, né? E ele fala que Hus, que é uma tradução, então, de ganso, ele vai falar que naquele momento eles queimavam um ganso, mas que logo iria nascer um cisne que eles não conseguiriam queimar. E que algumas pessoas acreditam que esse cisne seria o Lutero, que depois vai inaugurar mais propriamente a reforma protestante. Então, como é que ele conseguia ter aquele amor? Porque conforme ele foi se adiantando, aquelas dores já não eram mais páreo para as resistências morais que ele encontrou. Então, uma das profilaxias do estresse, uma das saídas, uma das curas, é esse entendimento da vida após a morte, da imortalidade da alma, que nós vamos compreender que a carga excessiva que nós estamos passando, ela tem tempo para terminar, ela tem minuto exato para isso. Como diz o Haroldo, né, uma mensagem espiritual que ele recebeu, que ele estava num sofrimento muito grande, e a médium diz para ele que os espíritos estão falando que cada dor tem data e hora para terminar. E que a gente possa, então, visualizar como, então, eu vou passar pela dor. Com mais dignidade, perdoando a vida, né? Porque, às vezes, a nossa revolta é diante da vida. E aí nós entramos nessa questão, nesse termo, que é um termo muito profundo, que é a perda da alma, que Jung utiliza-se, então, das tribos, principalmente australianas e outras tribos no mundo, que utilizam-se desse termo, também na África, onde ele foi estudar. Fez uma psicologia antropológica com os povos africanos, em que ele fala da perda da alma, que os indígenas falam, então, disso. Perda da alma, nós não podemos encerrar em patologia nenhuma, nem no estresse, nem na depressão, nem no pânico. Fala de tudo, de todas essas dores. Porque a perda da alma, ela vai trazer elementos depressivos, a pessoa fica chorosa, depressiva, perda do significado, né? Vai falar de a perda de conexão com a própria natureza.
Nós precisamos conhecer a nossa natureza para saber como nós vamos nos relacionar. Não adianta eu só copiar a forma do outro se relacionar. Não adianta eu ser um introvertido e querer me relacionar como um extrovertido. O extrovertido, ele pode estar em público, pode dar aula, pode trabalhar. E se regozija disso. O introvertido, ele pode fazer isso no mesmo nível, mas ele vai ter que ter depois um momento com ele mesmo, um recolhimento. Isso faz parte da natureza dele. E o extrovertido, ele vai buscar o recolhimento dele de outra forma, porque a princípio ele vai temer esse recolhimento. Uma pessoa, dentro das funções psicológicas que Jung trata, né, uma pessoa com função sensação é aquela pessoa que transita bem no mundo material, na administração, nos negócios, na geografia, numa obra, né? Então, uma pessoa que tem uma função contrária como intuição, ela é mais guiada pela sua intuição, ela até pode fazer o mesmo tipo de compromissos externos, com um desgaste maior. Então, ela até pode estar num trabalho, por exemplo, de engenharia, que é um trabalho muito externo, mas ela vai ter que se conhecer e buscar os seus momentos de silêncio, os seus momentos em que ela vai para o mundo atemporal, que é o mundo intuitivo, em termos psicológicos, intuitivo, né? Nós vimos isso naquele módulo 1, sobre a introdução de Joana de Ângeles, dentro desses termos psicológicos. Então, nós temos, essa perda da alma fala de uma perda de conexão, em que a pessoa vai sofrer muito. Então, vai entrar aí drogadição, vai entrar outros vícios, outras fugas. Tem alguns filmes bem interessantes sobre isso, em que às vezes é dado um significado excessivo para o externo, e a pessoa está que nem Dom Quixote, que é aquele cavaleiro que luta então com os moinhos, num delírio e numa alucinação em que ele enxerga gigantes naqueles moinhos, né? Então nós temos os nossos moinhos, nós somos como Dom Quixote. Nós fantasiamos gigantes que estão nos oprimindo, e nós entramos em luta com eles, e a questão não é ganhar a luta. É entender que, por que estamos lutando, né? Qual é o significado disso? Vocês já viram aquele filme Shine? É um filme muito bom. Eu vou falar de 2 filmes que falam de surto, né? É o filme O Shine, em que conta a história real de um pianista excelente, e que, assim como no filme Cisne Negro, vocês já viram o Cisne Negro? Da bailarina, que lá não é fatos reais, mas os dois são ótimos em termos psicológicos. Tanto no Cisne Negro quanto no Shine, nós temos ali um genitor, um pai no Shine e uma mãe no Cisne Negro, que estabelecem que o filho vai realizar o seu sonho. E cobram o filho de uma forma excessiva. No Shine é para que ele aprenda piano desde criança, e no Cisne Negro é que a menina aprenda balé e se torne a principal bailarina. E que essa cobrança é tão excessiva, eles vão dando aqueles sinais ambíguos, né? Então, a mãe da bailarina, no Cisne Negro, ela não quer que a menina coma doces, porque ela não pode engordar, daí no aniversário ela dá um bolo, daí a menina não quer, e daí ela fica magoada por causa daquilo. Ela joga o bolo no lixo, então fazendo um drama, e a menina fica culpada, então ela não sabe o que é certo, o que ela faz. Então, na perda do significado, naquela mensagem dupla, ela entende que realizar o sonho da mãe é o significado da sua vida. E no Shine é a mesma coisa. No Shine era cobrado do menino que ele tocasse Rachmaninoff, que é um dos pianistas mais difíceis de ser tocados, até porque ele tinha umas mãos enormes e que dava conta, vamos brincar assim, de quase metade do piano, aquelas 2 mãos juntas, né? Uma brincadeira, né? E é muito difícil, então, para executar o Rachmaninoff, não só pela complexidade, como pela questão física. E nos 2 filmes, e aí eu vou dar um spoiler, nos 2 filmes, vocês lembram qual é o momento que a pessoa surta? Que a psicose se apresenta? Quando a pessoa conquista, né? Porque é um falso objetivo. E a pessoa conquista, ela já não sabe mais o que fazer depois daquilo. E a loucura que já estava se apresentando, tanto no Shine, o jovem ele vai ficando inadaptado socialmente, retraído, recluso, ele vai ficando estranho. E no Cisne Negro, a moça vai tendo delírios, fantasias, imaginações, né? Delírios e também alucinações visuais ela vai tendo. É na hora que ela consegue dançar o Cisne Negro e desempenhar aquele protagonismo, é o momento que ela surta, porque o significado é um falso significado. É o que um dos psicanalistas, que inclusive foi espírita, o Ferenczi, que tentou puxar o Freud para o espiritismo, não deu certo, né? Ele vai usar o termo chamado falso self. Aqui nós não estamos falando do self junguiano,
o centro da psique. É o mesmo termo para outra coisa, é outro conceito. Seria um self com S minúsculo, que é como é usado. O falso self é um falso eu que a pessoa desenvolve para corresponder à demanda externa. Então a pessoa ela já não é ela mesma. É muito mais do que a perda da alma, o falso self. É uma questão de problema de estrutura da personalidade. Em que a pessoa ela cinde consigo mesma e ela sempre vai ser aquilo que o outro espera. Isso é muito comum em transtornos como borderline, transtorno limítrofe. É muito comum na prostituição, em casos de meninos e meninas que foram abusados sexualmente. E eles aprendem a se vincular dando aquilo que o outro espera. Então, muitas vezes, o afeto está vinculado ao sexo, à carícia sexual. Porque é uma forma de agradar o adulto, e agradando esse adulto vai ganhar proteção. Porque a pessoa foi iniciada muito cedo na sexualidade, de uma forma abusiva, e quando não tinha estrutura psicológica para lidar com aquilo. Então a pessoa ela tem que corresponder a tudo que esperam, né? Isso tem, por exemplo, aquele filme Transamérica, que é um filme muito bom, que conta a história de um transexual que ele parte numa jornada em busca do filho dele, porque a psicóloga coloca isso como uma condição para liberar ele para troca de sexo, para que isso não fosse feito de uma forma conflitiva, e sim de uma integração, que não fosse contra o masculino, mas a favor de si. Ela, então, orienta que ele busque o filho perdido que ele tem por aí, de quando ele vivia dentro da masculinidade. Porque, claro, era uma forma dele se confrontar com o homem que ele foi. E poder perdoar aquele homem para que ele pudesse já fazer essa cirurgia mais senhor de si, e não por conflito. E o menino, ele sofre, então, de uma promiscuidade vinda de abusos sexuais. Então, é aquele que ele se vincula sexualmente com qualquer um que aparecia. É o caso do falso self. E muitas vezes o estresse está falando de um movimento, ou de falso self, quando é um problema de personalidade, ou de uma coisa semelhante a isso. Porque às vezes a pessoa não traz isso na personalidade, mas ela está vivendo o mito da persona. Persona é o nosso papel social, é como os outros nos veem, é corresponder, né, àquilo. Né? Então a pessoa já não é o pai, ela é o juiz, ela é o capitão, ela é o general. Quer que os filhos chamem assim. A pessoa, ela se vê naquele papel e ela não consegue se desgrudar daquilo. É o bom filho, a boa filha, e a gente tem medo de não ser, né, de não corresponder. Às vezes os pais já até faleceram e a gente quer corresponder àquela imagem do bom filho, da boa filha. E às vezes a gente, mesmo depois que eles faleceram, a gente não consegue dar passos, né, se relacionar sexualmente, amorosamente, ou encontrar um emprego que tenha mais a ver comigo, não que eu estou, mas aquele que eu gostaria de realizar. A gente não consegue trair o pai e a mãe interno. Né? Conflito de lealdade. E a gente precisa trair, simbolicamente. É uma traição simbólica. Que não é uma traição real, né? Mas vai trair o complexo. Mas eu estou falando demais, vou deixar vocês estressados. Vamos colocando aí, pessoal. Sobre a perda da alma, falso self ou coisas mais. Que outros tipos de estresse? Tem um livro que é do eu interno, que ela até, agora me esqueci o nome, ela trata como se fossem canalizações, que ela diz que tu nasce com o teu eu, seria um eu menor, que seria o teu ego e o teu self, né, que tu vem para desenvolver esse teu lado. Só que tu vem para esse mundo e te dão uma outra coisa que é uma máscara. Que então nessa máscara, para tu atender o resto, então tu perde esse tempo enorme, né, tentando assim atender o outro, o externo, e te perde na tua busca interna, né? Agora eu me esqueci o nome do livro. Aí é o self junguiano realmente, né? A gente precisa realizar esse self, né? Nessa nossa conexão, esse nosso eu transitório é o nosso ego, que ele é importante, ele é o grande trabalhador da jornada, mas ele tem que se curvar e ser o maior, que é o nosso espírito, o nosso self, que a Joana diz, né, que o self de Jung é o espírito. Que é o espírito na sua totalidade máxima, mandando aqueles sinais do que ele necessita para o seu crescimento. E é bom que todos nós carregamos, né, esse grande guia. E tem aqui, e a Joana, ela ressalta até mais esse outro aspecto aqui. Nós falamos do estresse da hiperresponsabilização. Vamos falar também da não responsabilização, que é aquela personalidade frágil e que adota a fragilidade como forma de viver,
como forma de se defender. Diante de qualquer ameaça, eu fragilizo. Aí eu ganho colo, aí eu controlo as relações, como Jung fala no livro O Eu Inconsciente, que nada melhor do que uma depressão para tiranizar uma família, para controlar, então, os humores daquela família. Não pode falar que a pessoa chora e todo mundo abre mão de tudo, né? Então, há pessoas, há maridos, há esposas que, às vezes, no casamento trazem isso. Diante de uma ameaça da relação, a pessoa chora. Então, tudo tem que se restabelecer. Os votos têm que se restabelecer através daquela manipulação, né? Em que a fragilização... Tem gente rindo, aí acho que já estão identificando, né? Às vezes a gente identifica, né? A nós mesmos, né? Ao netinho, outras pessoas, né? Mas isso faz parte do netinho, né? E 2 anos é assim mesmo, né? Só, claro, precisa da orientação, né? Senão aquela mãe ganha espaço, né? Exatamente, né? E ela coloca aqui, então, eu ressaltei 3 parágrafos diferentes, como é que ela sintetiza isso, né? Há uma tendência, possivelmente inconsciente, em alguns pacientes de cultivarem o masoquismo emocional, escorregando para a autocomiseração, a necessidade de acolhimento em colo materno, pensando em transformar a sociedade, que lhe parece adversária, em protetora piegas dos seus desfalecimentos morais. Então, a pessoa, por um masoquismo, né? Um dia desse, uma pessoa estava me dizendo justamente isso. Ela estava numa síndrome de burnout e dizendo, mas o pior é que eu vou para a praia no fim de semana e eu fico pelo WhatsApp sabendo o que está acontecendo no trabalho. E eu vou ficando angustiado. Eu disse, bom, tu gosta disso, né? Mas como assim? Claro, tu está te alimentando disso. Tu está buscando. Tu está vivendo aquilo. Isso até mesmo na política, né? A política, às vezes, a pessoa tem os seus inimigos políticos e ela fica vinculada à TV, esperando cada padecimento daquela pessoa, cada intriga, brigando pelo Facebook. Então, a pessoa está enamorada daquele seu adversário. Porque ela vive integralmente dentro de si, né? Então, tem esse masoquismo. Seguindo dentro dessa não responsabilização, desse tipo de infantilidade emocional, né? Acreditam-se sem sorte, marcados por karmas dolorosos e, enquanto lamentam e mantêm a ociosidade, mais se enfermam e mais se desestruturam. É natural que qualquer acúmulo de preocupação, de tarefa, de compromissos, transforme-se em carga estressora. Então a pessoa é muito sensível. Qualquer acúmulo de compromisso a pessoa se estressa. Mas aí não é aquele estresse porque os compromissos estão demais. A pessoa, ela não desenvolve as resistências morais porque ela usa esse subterfúgio da vitimização. Então, às vezes, a pessoa desenvolve uma anorexia nervosa, que é um jeito de não se alimentar, de não se apropriar do autocuidado. Às vezes, a pessoa não toma banho. Às vezes, a pessoa vai encontrar problemas em todos os trabalhos, como ela fala aqui mais adiante. Vou seguir aqui nesses 3 parágrafos, né? Desacostumados ao trabalho continuado, aclimatados a situações protecionistas, sem experiências de esforço pessoal, anelam pelo que não lutam por conseguir, demorando-se em reflexões pessimistas e lamentáveis, quando se deveriam afeiçoar às realizações em tentativas contínuas de aprendizagem, de comportamento até a conquista dos objetivos, sejam quais forem que tenham em pauta, né? Afeiçoar as realizações. Afeiçoarmos, né? Nos enamorarmos daquilo que nós estamos fazendo. Às vezes pode ser pesado, mas nós precisamos nos enamorar daquilo. Esses indivíduos imaturos, quando amam, desejam que os seus afetos assumam-lhes as responsabilidades. Resolvam os seus problemas, enfrentem os seus dilemas, vivam por eles, demonstrando total desconcerto emocional. Aquela pessoa que vai aparecer na nossa vida, né, o príncipe num cavalo branco. Né? As mulheres aqui, quem é que nunca quis um príncipe num cavalo branco? Né? E os homens, quem é que nunca quis uma princesa, né, que resolva todos os problemas? Às vezes a mulher é mais uma mãe do que uma parceira, né? Tu conheceu o príncipe encantado, né? Não virou sapo, né? Assim. É. Neles, as enfermidades, os problemas de relacionamento, as lutas no trabalho e convivência com os demais sempre assumem volumes exagerados, porque desejam facilidades e comodidades, atribuindo-se importância demasiada, que estão longe de possuir ou fogem para a intriga, a maledicência,
sempre considerando-se, e aqui isso é importante, sempre considerando-se vítimas de perseguições que estão na imaginação e no egotismo doentio. Então a pessoa é uma eterna vítima. A pessoa, aonde ela vai, as pessoas pegam no pé dela. É o chefe que pega no pé. É a sociedade que está revoltada contra ela. Olha que perseguição que ela passa. Todos os namorados, então, abandonam. Todos os chefes incomodam. Todos os colegas encontram ali um desafio. Então, a pessoa não está conseguindo se dar conta das suas responsabilidades. De que forma o problema é sempre o outro, né? Então, a pessoa perdeu o ano no colégio, né? Porque o professor me pegou colando, mas eu não sabia que não podia colar. Eu não sabia. Então, a pessoa está fazendo um doutorado e paga uma pessoa de fora para fazer o trabalho, mas eu não sabia que isso era proibido. Como assim eu perdi a minha bolsa de doutorado? Eu não sabia que era proibido. Uma pessoa que está no doutorado, não sabe que isso é proibido, é uma ética básica, né? Não precisa nem vir a informação externa, mas a pessoa vai pensar consigo mesmo. Então, a pessoa ela está transferindo a responsabilidade toda para o outro. E ela vai deprimir, e muitas vezes, né, às vezes a pessoa caça atestados. Então, há pessoas, às vezes, que engessam o braço para conseguir um atestado. Uma vez, um conhecido, né, trouxe isso, né, perguntei, e aí, quanto tempo, como é que está? Estou com o braço engessado. O que aconteceu? Não, eu estava muito estressado no trabalho. Então, eu engessei, que deu a ganhar um atestado, né. Olha, cuida com a lei da reencarnação, né. Aquilo que hoje nós fantasiamos, amanhã vai ser um problema verdadeiro. Se não nessa vida, em outra. Nós vamos padecer daquilo que nós fingimos, né? O Raul Teixeira não tem uma história assim, de ele era professor, eu já contei isso para vocês. Ele era professor do estado do Rio de Janeiro, e ele estava há 5 anos sem aumento, e ele, como é palestrante, um dia as pessoas estavam reclamando, então, desse aumento que nunca vinha, dessa crise, e ele, nas salas dos professores, começou a palestrar sobre isso, enraivecido. E ele palestrando, de repente ele viu o espírito Camilo, que é o mentor dele, chegando perto. E dele já chegou o mentor, ele começou a diminuir, baixar a voz, e os amigos assim, mas continua, ele foi baixando, e daí ele calou, né? Daí o Camilo perguntou, olha, mas o que tu está fazendo? Ele, não, mas olha só na sua situação, né? Daí ele disse assim, ele pensou consigo mesmo, enquanto ele falou, mandou a mensagem para o espírito mentalmente, ele pensou consigo mesmo, mas o mentor não sabe o que é, eles não tem que pagar leite, não tem que pagar gás, né? Eles não têm essas contas, né? E o Camilo, captando, disse o seguinte, né? Não esqueças que nós já passamos por tudo isso que vocês passam e muito mais. Deixa eu lhe atualizar. Há não muito tempo atrás, numa encarnação recente, você e esse grupo aí descobriram um jeito de ganhar privilégio sem ter que trabalhar. O que está acontecendo agora é que vocês têm que trabalhar por aquilo que vocês já receberam. Isso que vocês chamam de salário, nós chamamos de ajuda de custo. Então, ele já ficou quieto na mesma hora, né? Então, são aquelas nossas artimanhas que nós estamos fazendo, né? Como já estamos chegando na hora, né? Como aquele mito de Sísifo, que é aquele deus, aquele mito grego de Sísifo, que engana todos os deuses, que engana até mesmo a morte, porque ele orienta a esposa dele que quando ele fosse morto, que não enterrasse o seu corpo. E daí, quando ele é morto, ele pede a Zeus que dê o direito de um dia na Terra para que ele peça que enterre o corpo dele. E daí, quando ele ganha um dia na Terra, ele foge com o corpo, né? Ele foge de Zeus e ele vai aplicando tantas artimanhas que quando ele é pego no final, ele é condenado, daí aquele mito de Sísifo, né? A empurrar uma pedra redonda montanha acima. E toda vez que ele está chegando no cume, a pedra desce tudo de novo e ele fica infinitamente repetindo esse trabalho sem sentido. Então, o trabalho sem sentido também fala da nossa malandragem. São 2 correlatos, 2 extremos, né? Então, aqui nós temos o mito de Sísifo, na não responsabilização. A pessoa sempre abre mão através da malandragem. Sísifo. Através... Como? Ela vai entrar numa compulsão à repetição.
Isso mesmo que a colega trouxe, né? Sempre escorregar no mesmo lugar, porque vai ser sempre um problema entrar na sociedade, se responsabilizar num relacionamento, junto, até mesmo o trabalho na casa espírita, a equipe espiritual. Então, os colegas estão pegando no meu pé, querem que eu me esforce, que eu concentre o pensamento. Como assim? Daí o mentor dá uma comunicação. O mentor também está pegando no meu pé, né? Então, é justamente esse Sísifo dentro de nós. E finalizando agora, né? O grande convite é que nós façamos isso que a Joana nos traz aqui. Experienciar a ansiedade com equilíbrio. Como assim, né? É quase gostar de alface. Como assim? Experienciar a ansiedade com equilíbrio. Mas ela traz isso, justamente, né? Sem sofrimento nem distonia. Consciente de que todo processo exige um tempo próprio para realizar-se e que nem sempre as questões se resolvem conforme parece a cada um, mas de acordo com as circunstâncias e possibilidade que lhes são próprias. E aí está nos abrindo a nossa esperança a aceitar o mistério, que embora nós almejemos os melhores resultados, vamos nos curvar a Deus, porque Ele traz realmente a verdadeira vitória, os verdadeiros significados, os resultados que nós temos todo o direito de desejar, mas que às vezes nós entramos numa arrogância em conceber que eles têm que ser conforme nós imaginamos que seja. E aí nós entramos no embate conosco mesmos e entramos, sem nos darmos contas, em combate com as leis divinas. Aí não precisa nem apostar quem é que vai perder, né? Meus amigos, agradeço muito a participação de todos, essa bondade, esse carinho para a gente lidar com esse tema do estresse, convidando aos nossos colegas aqui presentes, nessa harmonia junto à psicosfera aqui presente, os nossos mentores, desejando também aos nossos colegas que nos assistem de casa, que encontremos as melhores chaves, almejemos a chave dourada que nos auxiliará a vencer esse estresse, porque ele é um recurso para nos darmos conta. Ele é um recurso para nos darmos conta de que podemos estar, em algum momento, perdendo de nós mesmos, nos perdendo de nós mesmos.